Nossa conversa hoje vai ser sobre um romance de uma escritora moçambicana chamada Paulina Chiziane, primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Camões. Esse romance, Ventos do Apocalipse, que é o título, já instiga um intertexto bíblico que é evidente nessa obra. Ela retoma os 4 cavaleiros do Apocalipse e coloca dentro do romance. A época do que a história se passa é o período da Guerra Civil, né? E ela vai contar a trajetória, né, nesse romance, de um grupo de moradores da aldeia Mananga, que tinha como régulo Cianga, um régulo meio corrupto, meio sem escrúpulos, né? E essa aldeia é atacada durante a Guerra Civil e eles têm que fugir. E aí aparece uma figura bem interessante, Sixpence, que vai conduzir os sobreviventes da aldeia Mananga para uma outra aldeia chamada Aldeia do Monte. Nesse romance, nesse percurso, e lá vou eu com o cronotopo de novo, né, gente? Nós temos um caminho que eles percorrem e eles vão pela floresta numa tentativa de não serem vistos, né? Tentativa de sobrevivência. Ali vão acontecer uma série de episódios assim bem terríveis. Já que estamos no intertexto bíblico, também é possível fazer uma comparação dessa saída de Mananga para a aldeia do Monte com a saída do povo de Israel do Egito em direção à Terra Prometida, né? A floresta aqui teria o mesmo símbolo sentido de deserto. Claro que não vai ocorrer em 40 anos nem em 40 dias, né? 40 é um número bem repetido, né, no texto bíblico, mas aqui nós temos uma série de situações ali que vão conduzindo essas figuras para a aldeia de Mananga. E a personagem que eu vou comentar nesse cronotopo, né, que é a saída de Mananga para a aldeia do Monte, é Minose, a última mulher e a única que ficou com Cianga até o momento, né, da invasão e da chegada do grupo guerrilheiro. O que Minose tem? Ela é uma mulher muito sofrida, é uma mulher desvalorizada, né, pelo esposo. Ela tem 2 filhos, e esses filhos, num momento de briga, né, numa luta que eles sofrem, um mata o outro. Então, eu já tenho uma mulher aqui desprovida de marido e de filhos. E ela vai para essa aldeia do monte, assim, como se ela estivesse num estado de sonambulismo. Ela é levada. E quando ela chega na aldeia do monte, ali sim, é o lugar que emana leite e mel, né? Literalmente tinha mel ali. Eles são acolhidos, são socorridos, são integrados. E a Minose ali na aldeia, ela ainda está nesse estado de, vamos chamar de sonambulismo, tá? Um estado psiquiátrico, psicótico, né? Muito terrível. E ali, eu não sei se eu usei o termo certo, tá, gente? Eu não sou da área da psiquiatria, então me perdoem se eu usei o termo que não seria adequado. E ali na aldeia, ela observa que tem crianças órfãs que também ficam na periferia, né? Algumas sofrem discriminação, abuso de trabalho infantil e etc. E ela acolhe essas crianças, né? E ali ela conta história para essas crianças. E através dessa vivência com essas crianças, ela começa a se reconstruir. Então, eu tive um cronotopo do limiar, né? Bem terrível, que é Mananga e a saída. Eu tenho o cronotopo da estrada e da viagem, que é o percurso cheio de situações assim terríveis ali, eu não vou entrar em detalhes, da aldeia, da floresta. E quem for ler, se prepare, tá? E não leia à noite, é um conselho que eu dou. O livro, assim, a construção do texto é muito poética, é muito bonito, mas a história em si não é. E aí ela chega a essa outra aldeia e ali ela vai sofrer uma mudança, né? Que ela sai de Mananga destruída, faz toda a viagem destruída e ali ela se reconstrói, né? Então ali eu tenho uma mudança significativa na Minose. Porém, a história não termina aí, né? Por quê? Porque a aldeia do Monte também vai sofrer uma invasão. E no romance, ao que parece, no final, né, há uma destruição total. Tá? Estão ali no momento de solenidade, de uma missa, né? Há até uma discussão entre velhos e jovens, entre
tradição e modernidade, e vem a segunda leva, né, que é a invasão da Aldeia do Monte. É um romance desafiador? É, mas vamos pensar que o propósito da arte não é te trazer apenas deleite. Há produções que trazem o deleite, mas é fazer você pensar, né? Ameaças de guerra parece tão longe, tão distante, né? Mas não é bem assim. Não estou falando só de uma guerra de armas, né? Existem outros tipos de guerra também. Mas, enfim, eu quero depois ouvir a sua opinião sobre esse romance. Se você leu, se não leu, infelizmente não foi publicado no Brasil, mas algumas bibliotecas universitárias têm, tem outras formas. Eu não sei se a Amazon já lançou como e-book, né? Mas você tem outras formas que você pode ler esse romance. Eu te aconselho, te indico. Quem gosta, né, das questões do texto bíblico, desses assuntos, é muito bom. E para quem não tem tanta afinidade, é um romance que vai trabalhar em você muitas questões que são importantíssimas no nosso tempo. Abraço! Nossa conversa hoje vai ser